Estamos começando mais uma entrevista do programa Odontologia para Todos, hoje com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Marco. Quem é Marco Antônio dos Santos? Bom, muito bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, Dr. Ricardo Paulinho, podendo colaborar com a odontologia mais uma vez, né? E quem é Marco Antônio dos Santos? Cirurgião dentista, hoje com 57 anos, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Tenho pós-graduação em prótese pela Universidade Estadual de Araraquara e também especialização em implantodontia. Eu sou de Ipameri, Goiás, né? Nasci lá. Meu pai era do Banco Brasil e como assim na área administrativa do banco, a gente mudava muito, cada 2 anos em cada cidade e coincidentemente eu nasci em Ipameri, quando ele estava em uma das gerências do Banco do Brasil de lá. E logo em seguida a gente foi para Uberlândia, né? Onde ele assumiu a superintendência do banco e nós ficamos lá até ele se aposentar, onde nós continuamos em Uberlândia, onde eu fiz a faculdade de odontologia também. Então, para você, a carreira da aeronáutica de mudança não foi tão sofrida, a parte de mudanças? Não foi. Mas também assim... Você chegou a mudar muito ou não? Da aeronáutica, não. Durante seus 30 e poucos anos 34 anos? De carreira? Não. Eu fiquei basicamente só em Brasília. É mesmo? Porque existia uma política, né, de contenção de despesas, onde a movimentação era geralmente feita por solicitação. Ou por realmente uma necessidade muito grande nos altos postos já que você atingia no final de carreira. A minha movimentação ela foi basicamente dentro de Brasília, né, trabalhando na Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília, na Presidência da República, no Superior Tribunal Militar e no 6º Comar. Vamos falar um pouquinho de consultório particular. Né? Você foi um dentista, é um dentista de mocho? Sim. Durante esse tempo todo, desde a formação em 1986 e até hoje, eu ainda sou um profissional de clínica, de sentar mesmo, que a gente chama de trabalhar o tempo todo. Nunca deixei. A carreira militar, ela foi paralela ao consultório odontológico, à profissão particular, à clínica odontológica. E como que você vê o mercado hoje em dia, a mudança do mercado desde a sua época, Paulinho, né, de graduação até hoje, as mudanças, a transformação da odontologia? Paulinho, a transformação ela é muito alta. É uma avaliação que você faz. Quando eu cheguei aqui em 86, montei o consultório em 87, para hoje, a diferença é muito grande. O número de profissionais era muito reduzido, né? A procura pelo tratamento odontológico era muito grande. E sempre foi e sempre será. Claro, o número de profissionais cresceram, mas Brasília também cresceu, né? Mas existia uma diferença, né? Hoje o número de profissionais te limitou um pouco no mercado, mas nesse período acabou que você construiu uma história de odontologia e você mantém isso aí ao longo do tempo. Você ainda acredita que o bom profissional sempre vai ter mercado? Sim, o bom profissional, o profissional dedicado, o profissional humanizado, o profissional que está o tempo todo com o teu paciente, ele sempre vai ter uma excelente clientela, como dizer assim, né? Ou número de pacientes satisfatório para atender às suas necessidades. E essa sua fase de presidente do Conselho Regional de Odontologia? Sim. Foi algo que você um dia imaginou? É algo que você tinha noção do tamanho do desafio? Não. Na realidade, por exemplo, pelo tempo que eu tinha já de serviço público, na parte administrativa, né, foi um convite assim meio inesperado do Dr. Samir, na época, saindo já quase que indo para a reserva, não tinha ido na aeronáutica, quando ele fez o convite. Eu falei, bom, é um desafio novo. Eu, na realidade, se me perguntarem, tinha muito contato com o conselho? Não. A gente não tinha tanto contato. Eram aqueles contatos mesmos cartoriais, necessários para quando havia uma necessidade de alguma documentação no conselho. Entrar para o conselho foi um desafio porque mostrou uma outra realidade do que é a odontologia.
Quando você vive no meio militar ou quando você vive só dentro do seu consultório particular, você não tem ideia do que está acontecendo realmente com a odontologia na sua região ou até mesmo em todo o país. Você acredita que o dentista que está dentro do consultório, ele não tem noção da luta diária que é um conselho regional em prol da classe, em prol de tudo aquilo funcionar? Porque a gente ouve muito falar, né? Mas o que o conselho faz? O que o conselho faz por mim? Sempre essa época de começo de ano, que se fala até da anuidade, o conselho, né, é questionado. Mas o conselho faz o que por mim? Ele só me cobra no começo do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, como eu acho que você deve ter vivido essa mesma história antes de entrar para o conselho, existe uma noção muito distorcida do que realmente é a função do Conselho Regional de Odontologia, né? Perante a população e também perante aos profissionais de odontologia. Vamos deixar bem claro isso aqui. Quando se fala em CRO, não se fala apenas em cirurgião dentista. Fala em toda a classe odontológica, desde o TSB, o ASB, o TPD, que são as outras profissões que trabalham junto com a odontologia. E todos, pela falta de representatividade de outras entidades que lutam mais por classes odontológicas, como sindicatos e associações, essa função acabou sendo assumida pelo Conselho Regional dos conselhos regionais, né? Então, existe uma noção errada sobre a anuidade que se paga. Essa anuidade, na realidade, ela é um tributo, é um imposto que o profissional paga para exercer a profissão. Por que ele tem que pagar Como isso? Se fosse um IPVA, um IPTU. Muito semelhante ao que você está falando, como se fosse um IPVA, uma licença, um IPTU, uma licença pela casa. É uma licença para ele trabalhar. Licença profissional. É a regularização dele. Que antes disso aí, antes de 66, antes da criação dos conselhos, né, era o governo, que era muito associado ao Ministério do Trabalho, que controlava as profissões dentro do país. No entanto, com o crescimento, hoje o governo viu que não daria conta de exercer essas atividades. Entregou para cada categoria, né, a sua regulamentação, a sua fiscalização das suas atividades. Foi aonde surgiram os conselhos regionais, de todas as profissões, né? Então, tanto é que o nosso recurso ele não vem do órgão federal, ele não vem da LOA, da Lei de Orçamento Anual, ele vem dessa tributação que é dada aos profissionais, que são para manter as atividades do conselho. Pagamento de funcionários, pagamento de energia, pagamento de luz, condomínio, todas as outras atividades. A folha salarial, inclusive, do conselho, né, para o funcionamento dele, é uma folha salarial que absorve muito desse tributo, né? Sim, hoje nós temos em torno de 67%, quase 70% do orçamento. Da arrecadação anual, né? Sobre a saúde no Distrito Federal, no que cabe à parte odontológica, o papel do dentista nesse enfrentamento do Covid. Como que você viu, né, que você passou nessa sua gestão por esse enfrentamento, uma coisa inédita, ninguém sabia nada e o Conselho teve que trazer a linha de como ser conduzido esse enfrentamento à pandemia. Certo. Bom, como todos sabem, todas as profissões, né, não só a odontologia, não só a área de saúde, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro, foram pegos de surpresa com a pandemia, né? Um processo até então desconhecido de todo mundo, onde a forma de lidar ninguém sabia, qual era o modo de infecção, qual era a contaminação, como ele ocorreria, e a gente percebeu que a coisa explodiu da noite para o dia. Bom, o Conselho procurou se orientar, seguir todas as recomendações que o governo, juntamente com a Secretaria de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, lidavam no decorrer do período, né? Estabelecendo resoluções, estabelecendo normas, para que a população se sentisse segura no caso de procurar o cirurgião dentista por uma necessidade de urgência ou emergência lá no início da pandemia, e também orientando todos os profissionais de odontologia com relação a como se proceder, quais os cuidados que deveriam ter, seguindo os protocolos da própria vigilância sanitária e cobrando isso dos profissionais.
apesar que os cirurgiões dentistas já tinham uma noção bem clara do que era um protocolo de biossegurança. No entanto, a pandemia, com o surgimento da pandemia, vieram só reforçar cada vez mais esses protocolos, onde tornaram-se mais rígidos, os profissionais mais controlados em relação às ações que deveriam desenvolver no seu dia a dia. Porque o medo, ele era de todo mundo, né? Aquela necessidade até de sobrevivência do profissional em ter o paciente em seu consultório, ele também estava muito preocupado com esses protocolos de biossegurança. E o protocolo de biossegurança para o dentista, que é uma realidade há muito tempo, né? Acredito que ele evoluiu muito com o advento da AIDS. Isso. O Ministério da Saúde mostrou para nós, e o Conselho Federal de Odontologia também, que o dentista na área da saúde foi um dos profissionais menos afetados, né? Menos contaminado. Talvez assim, também não apresentando o resultado, mas o pouco que a gente pôde ver também numa pesquisa junto com a UNB, o número de contaminação dos cirurgiões dentistas, que deve sair logo, creio que o resultado apresentado vai ser igual ao que foi apresentado pelo Conselho Federal. Sobre as leis em benefício da saúde da população do Distrito Federal, né, sancionadas em 2020, durante esse ano da pandemia, a classe odontológica conseguiu aqui em Brasília, o CRO conseguiu sancionar 2 leis. Realmente, doutor, foi um avanço muito grande. A primeira delas, né, a ortodontia na escola. Isso, eu tenho certeza que assim que for implementado nas escolas, o benefício para a população ele vai ser em grande presença, né? Principalmente, hoje a gente sabe que as alterações de maloclusão desenvolvem várias deformidades futuras nesses pacientes que muitas vezes, às vezes não tem recurso para fazer um tratamento em uma clínica particular. Então isso facilitaria muito bem e preveniria bastante desenvolvimento de qualquer alteração futura. Principalmente os pacientes as crianças que estão na escola pública, né, já têm uma dificuldade realmente a ter acesso ao consultório particular. Então é um público específico, né? Agora, o Conselho tem trabalhado, juntamente com você, claro, junto à Secretaria de Saúde, tentando explicar a importância da regulamentação disso, né? Disso entrar em prática. Porque até hoje, assim, ainda não se iniciou, mas também a gente não deve ter... Foi sancionado agora, né? Então o trabalho tem que ser um trabalho muito minucioso para que seja consolidado e não seja feito a toques de caixa para não se perder ao longo do tempo. Hoje, a Secretaria de Saúde, a gente sabe que tem condições logísticas para fazer a implantação dessa lei. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E o maior beneficiário, principalmente a população, é onde o Conselho está dirigido para ter esse viés, ou seja, a preocupação nossa é a população. A segunda lei com relação à restrição da comercialização de produtos odontológicos restrita ao cirurgião dentista, o que a gente via, o que estava acontecendo? Era a grande disponibilidade em farmácias, em mercados, em sites de alguns produtos que são exclusivos do cirurgião dentista e devam ser utilizados sob a supervisão do cirurgião dentista. Muitas vezes o paciente, o leigo naquele assunto, ele não tem noção nenhuma de quais são as consequências, quais são os efeitos colaterais que aquele produto, o risco que pode acontecer com ele. Com isso, eu acho que foi um grande avanço. Nós somos, eu acho, um dos primeiros estados a conseguir essa lei. Quando conversando com os outros presidentes dos outros conselhos regionais, eles estão ainda na luta para conseguir a aprovação dessa lei nos outros estados e nós saímos na frente e conseguimos. Foi um trabalho muito bom, tá? E eu tenho certeza que a gente vai ter excelentes resultados nisso aí, principalmente retornando de novo o nosso objetivo, proteger a sociedade de algum mal. Esse começo de ano nos mostrou um aumento absurdo, né, em relação aos EPIs, mas principalmente das luvas. O que a gente tinha no começo da pandemia, em torno de R$25 uma caixa de luva, ao longo do ano aumentou em torno de R$40, R$50. Hoje, em janeiro,
uma caixa de luva custa mais de R$ 130, um aumento de mais 600%. Como que você vê isso? Como que você vê a capacidade do Conselho, tanto federal quanto Conselho Regional principalmente, em tentar lutar para que isso não vire daqui a pouco R$ 200, R$ 300? Bom, isso aí é uma preocupação séria. Ontem mesmo falando na TV Record sobre esse assunto, né? Lá no início da pandemia nós tivemos um problema sério com álcool, que depois foi resolvido. Tivemos um problema sério com máscaras, né? Que uma notificação nossa para o PROCON já começou a apresentar algum resultado desse trabalho do Conselho. Né? Hoje a gente tem que as máscaras já estão mais ou menos um preço compatível com o mercado, não no início da pandemia, mas uma coisa que seja mais assim, exequível para o profissional. Eu diria até, eu me arriscaria mais, doutor Paulinho, que no início lá da pandemia as luvas custavam até um pouco mais barato, né, de 25, às vezes até um valor menor, que hoje está chegando realmente a 100, 110, 120 ou 130 reais, dependendo do fornecedor, e não significa um aumento de 600 até 700%. Existe toda uma história por trás. É um aumento abusivo? Eu diria, não sei. Por conta falta de matéria-prima, é o primeiro viés que a gente tem que ser avaliado. Né? Mas a matéria-prima não é brasileira? Pois é, nós sabemos que a matéria-prima que é tirada daqui, é enviada para os outros países e depois fornecida, então, como produto já manufaturado, né? Isso aí para a gente é uma preocupação muito grande. E tem sim. Então, por exemplo, o preço abusivo, a gente sabe que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que tem que ser estudada. Amanhã mesmo nós temos uma reunião no PROCON para conversar um pouco mais sobre esse assunto e onde será esclarecido todo o processo de precificação e por que desse aumento abusivo e o que o PROCON também, qual é a posição dele em relação a esse aumento, né, dos produtos. A gente sabe que isso afeta diretamente o profissional, mas indiretamente o paciente. Os recursos acabam tendo que ser, os custos acabam sendo repassados para o paciente. Então isso é uma coisa assim, que atrapalha muito, principalmente a saúde bucal. Não só local, que isso está acontecendo no país inteiro, né, a questão dos preços. E nós vamos estar presentes o tempo todo, conversando com os órgãos que regulamentam essa questão de preços, né, para que a gente possa dar pelo menos uma explicação ao profissional. O Conselho é restrito em suas atividades. O que ele pode fazer é argumentar as questões de porquê do preço abusivo e tal. A gente não tem o controle sobre isso. Dr. Marcos, qual a sua opinião sobre os cursos de graduação e pós-graduação no Distrito Federal? Você tem acompanhado de perto isso? Você vê a qualidade desses cursos? Você consegue, dentro do Conselho, né, conseguir vetar a abertura de mais cursos? Não. Esse é um problema sério que ocorre hoje com a odontologia. A gente sabe que a demanda por abertura de novos cursos, eu acho que no país inteiro, ela não havia essa necessidade mais. Teria que haver, por parte do Ministério da Educação, um controle sobre isso. Eu sei que poderíamos taxar isso como falta de acesso, negando acesso à população de ensino superior. Reserva de mercado. Reserva de mercado, mas a população, os profissionais que entram na área também tem que ser resguardados das atividades que vão ser desenvolvidas. O número de cursos hoje, ele é muito grande. Isso torna uma preocupação, principalmente para o Conselho. Com relação à qualidade dos cursos, Paulinho, não tem como o Conselho verificar isso aí, porque essa avaliação é feita pelo Ministério da Educação. A nossa função como Conselho é justamente registrar o profissional assim da colação de grau. A grande quantidade de profissionais no mercado vão fazer que cada um busque de uma forma ou outra o paciente dentro do seu consultório, dentro da sua clínica particular. Aí ele acaba usando de subterfúgios que fogem ao que está determinado no Código de Ética. Então, o Conselho Regional
ele vai entrar dentro da faculdade, vai conversar com esses alunos, principalmente os alunos inicial, para ter uma noção do que é o conselho, e os alunos dos últimos períodos, orientando sobre publicidade, sobre ética, sobre humanização com relação aos pacientes, explicando quais são os principais motivos de infrações éticas dentro do conselho, de processos dentro do conselho, para que evitar problemas futuros para esses profissionais. O que o Conselho Regional de Odontologia fez para colocar os dentistas nesse lote prioritário da vacina? Bom, inicialmente isso aí foi uma iniciativa até do Conselho Federal, né? Inicialmente assim que estava perto da aprovação, né, dos lotes de vacina pela vigilância sanitária. Então o Conselho Federal viu essa necessidade, os conselhos regionais apoiaram, cada regional, juntamente com a sua Secretaria de Saúde, trabalhando para que a odontologia fosse, né, contemplada nessa primeira fase de vacinação da Covid, né, da vacina contra a Covid-19. Esse é o nosso intuito. Isso não está descartado ainda. O número de lotes de vacinas que foram entregues em todos os estados que a gente pôde perceber é um número inferior do que estava sendo previsto em todo o protocolo que tinha sido montado. Teve que fazer algumas restrições, né, principalmente para aqueles profissionais que estão mais na linha de frente, realmente nos hospitais, como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e os próprios profissionais que estão ligados ao transporte desses pacientes. E uma preocupação principal, e eu acho justo que seja, mas nem todos vão conseguir ser vacinados, são os idosos que estão em asilos, principalmente com doenças crônicas, né? Então isso é até um apelo que eu faço à população, cirurgiões e dentistas, que tenham calma, tenham paciência, nós ainda estamos incluídos dentro dessa primeira fase de vacinação. Das prioridades. E nas prioridades. Eu tenho certeza que nesse segundo lote, ou assim que chegar a nova remessa, eles vão ser vacinados, né, nos próximos dias. E aqui no DF nós temos mais de 10 cursos de graduação. Uhum. Esses alunos de odontologia, existe algo que possa, né, trazer eles para esse primeiro lote também? Bom, Paulinho, isso aí é uma questão importante, que eu acho assim, que até então não tínhamos realmente preocupados com isso devido à grande quantidade de profissionais a serem vacinados, principalmente com toda a equipe odontológica, né? Se hoje a gente analisar, inscritos no conselho são 17 mil profissionais de toda a equipe odontológica. Esse pessoal teria que realmente ser contemplado porque estão diretamente trabalhando nos consultórios. Apesar de toda a preocupação, de todo o protocolo, existe o risco de contaminação. A escola também existe. Então, é um assunto até que você está trazendo novo, que a gente agora vai pensar em algo para que se possa ser contemplado também esses alunos das faculdades. Qual a sua visão hoje da representatividade da odontologia, né, na Secretaria de Saúde, na Câmara Distrital e na Câmara Federal? Olha, a representatividade hoje ela é muito pouca. Nós precisamos de mais profissionais que possam estar junto a esses órgãos buscando alternativas ou soluções para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje, na Câmara Legislativa nós não temos nenhum cirurgião dentista. Na Câmara Federal tínhamos até a doutora Patrícia Ferraz, que teve por algum momento, né, e se afastou, retornou ao seu estado. Isso torna a odontologia vulnerável, né? Diferente, por exemplo, dos médicos, engenheiros, advogados que têm representantes que estão lutando constantemente pelas necessidades da classe. E fica aqui também um grande apelo aos profissionais que estejam voltados com esse viés político, né? Que vamos trabalhar, vamos colocar representantes da odontologia nesses órgãos, como Câmara Distrital, Câmara Federal e Senado. Hoje, realmente, a gente está muito carente desse tipo de representante. Esse ano nós temos eleição no Conselho Regional de Odontologia. Você será candidato à reeleição? É um fato que nós estamos pensando. Estamos analisando, né? Vamos ver o andamento das nossas atividades e existe a possibilidade, sim, né,
mas tudo vai depender do trabalho a ser desenvolvido. Gostaria de te agradecer, presidente Marco. Obrigado. Né? E foi hoje nosso convidado do programa Odontologia para Todos, do jornal O Panorama. O Panorama, experiência além da notícia.